Eu me chamo Marília, sou estudante estagiária do curso de Fonoaudiologia da Univale. Estou cursando atualmente o 9º período da Universidade do Vale do Itajaí. É um prazer recebê-los aqui, espero encontrá-los bem. Está iniciando hoje, então, o nosso primeiro podcast das estudantes acadêmicas de fonoaudiologia. E o nosso podcast ele tem como temática a paralisia cerebral. Dia 20 de março, então, é comemorado o Dia da Disfagia. Então, a gente juntou as duas temáticas, disfagia e paralisia cerebral, tá? Eu queria, então, convidar a minha parceira de graduação, estudante também de fonoaudiologia, para se apresentar. Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda, também sou estudante de fonoaudiologia na Univale. Será um prazer participar com as minhas colegas dessa roda de conversa, né? Com um tema super enriquecedor e tão importante para ser discutido quanto à disfagia. Este podcast ele está sendo desenvolvido através da supervisão e orientação da professora fonoaudióloga Andriele de Bittencourt Pacheco Rubim, que ela é a professora responsável pelo estágio supervisionado no Hospital Infantil. E ao longo desse podcast, contaremos com a presença das demais estudantes, né? E também de convidadas super especiais ao longo do nosso bate-papo. Agora eu queria pedir para as meninas se apresentarem. Olá, eu me chamo Marina, eu sou estudante estagiária de fonoaudiologia e é uma profissão que eu gosto muito, eu tenho muito apreço e é satisfatório estar aqui com vocês conversando sobre essa temática hoje que abrange um assunto que a gente pode alcançar um número maior da população, né, para saber sobre esse tema discutido hoje. Olá, boa noite, eu me chamo Paola, eu também sou estudante estagiária do curso de fono, estou atualmente no 9º período e hoje a gente vai trazer uma temática bastante importante, né, trazendo convidados especiais que vão conseguir trazer mais da vivência delas pra gente. Espero que essa conversa consiga agregar muito na vida de todos. Esse entrosamento entre nós estudantes e vocês ouvintes, sejam vocês estudantes, pais, avós, tios, enfim, pessoas que estão buscando conhecimento. Eu me chamo Natália, eu também sou estagiária estudante do curso de fonoaudiologia e diferente das minhas amigas, eu estou no 10º período, junto com a Ju, que vai se apresentar em seguida, e a gente está na reta final. É isso aí, Natália. Então, sou a Juliana, como ela comentou, e também estou muito contente de estar aqui compartilhando isso com vocês hoje. É um tema que, estando no 10º período, a gente vê que se fala pouco sobre ele e é muito importante, principalmente na paralisia cerebral, que é uma coisa que também está afetando muitas pessoas, muitas crianças no país. Então é super importante essa explanação que a gente vai fazer aqui hoje. Ainda mais agora, né, Juliana, escutando essa tua fala, agora a gente está no estágio, né, de hospitalar, então a gente está dentro do hospital, a gente está nessa vivência e a gente está podendo ver os pacientes que chegam mais no hospital, né? Então acho que é por isso que a gente optou por trazer essa temática hoje nesse podcast, né, meninas? Que é algo que a gente está vendo que está recebendo bastante na área hospitalar, né? Isso. Quero então dar as boas-vindas a todas as minhas colegas, um prazer receber vocês hoje aqui. Prazer é meu. Quero também desejar umas boas-vindas, né, ao pessoal, agradecer por estar nos escutando nesse podcast, aos pais, aos tios, aos estudantes de fonoaudiologia ou áreas da saúde afim, e também os fonoaudiólogos ou fonoaudiólogas já formadas, né. Espero que esse podcast ele seja bastante enriquecedor, né. Ao longo desse podcast, como a Fernanda citou, a gente vai receber algumas convidadas bem especiais, que daqui a pouquinho eu já vou chamar uma delas. E a gente vai ver alguns tópicos bem interessantes, que é a questão do que é a paralisia cerebral, o que é a disfagia, né? Quais são os tipos de paralisia cerebral, como que o profissional fonoaudiólogo ele pode ajudar e atuar na questão do tratamento com esses pacientes, tá? Então, eu vou chamar já a nossa primeira convidada. A nossa convidada, ela vai entrar de forma remota, né, através aqui do nosso telão. É uma mãe, tá? Já vou dar um spoiler pra vocês. Ela é a mãe da Carolina, tá? Carolina tá com 2 aninhos e 4 meses. Ela vai poder
apresentar pra gente. E a Carolina, ela foi diagnosticada com paralisia cerebral, tá? Então já vamos mandar aqui pra ela já entrar. Logo aqui ela já entra. E aí, meninas, como é que estão ansiosas para o nosso primeiro podcast? Nossa, Muito conhecimento, né? muito. Maravilhoso. É de um tema que a gente, como estudante, a gente não vê muito A gente estava conversando, né, antes, que a Juliana falou, é uma temática que se você for procurar nas redes sociais, você não vê tanto quanto áudio, né, digamos Exatamente, assim. Então não acha tanto conteúdo pra... Já vai entrar. Olá! Oi. Oi, Ana, tá nos ouvindo? Que bom. Tá conseguindo nos ver também, certinho? Coisa boa. Que bom. Queres começar se apresentando pra gente, apresentando essa moça linda que tá ali no teu colo? Eu sou a Ana Paula e ela é a Ana Carolina. A Ana Carolina agora tá com quantos aninhos? Tem 2 anos e 4 2 meses. anos e 4. Legal, Ana. Você quer comentar com a gente assim, como que foi um pouco da descoberta, do diagnóstico, se foi já durante a gestação, né, ocorreu durante a gestação ou pós, né, o nascimento da Ana Carolina? Se você quiser comentar um pouquinho conosco como é que foi esse processo da descoberta. Então, a Ana Carolina, o parto foi tudo bem, conforme a gestação, né? Aí o parto que foi 35 anos, parto normal. Aí, depois do médico, ela ficou tempo ali. Isso afetou a falta de oxigênio, ficou tempo no canal. Ela passou parada, teve que ser reanimada 2 vezes. E foi conteúdo. Entendi. Isso pode continuar. Não, pode. E sobre o processo do tratamento, então foi diagnosticado bem precoce, né? E quem foi o profissional que diagnosticou? Como que vocês descobriram? Legal. Até então, na maternidade, que ela teve anóxia e que ela ia, às vezes, ia ter uma café. Eles não se era real que ela fazia. Sim. Entendi. E sobre os tratamentos dela, quais são os profissionais que te auxiliam nesse processo de reabilitação? Então, ela passa por terapia, terapia ocupacional, esses são da FAI. Aí ela faz e daí passa pela neuro, pediatra, odontorrino, oftalmologista, dentista, cuidados paliativos. Uma equipe bem completa, né? Que bom que vocês têm todo esse... Sim. Meninas, vocês querem alguma pergunta? Como que foi a Fono interviu assim com vocês? Desde que momento vocês tiveram contato? Como é que é o contato hoje em dia também? Com a Fono foi quando aí a Fono começou a trabalhar com só que ela perdida o reflexo dele. Aí ela foi conversar com ele. Aí ela dava como se fosse. Mas ela ganhou algo. Ele sempre se alimentando por som. Aí com 2 meses ela teve pneumonia atrativa. Aí ela fez a gasto. Que é o nosso auxiliar. Então ela tudo ela nunca colocava na boca.
justamente a mesma, o contato dela com a fonoaudióloga. E atualmente, sabe dizer qual que é o tratamento que a fonoaudióloga está fazendo com ela, as intervenções que estão sendo usadas, sabe dizer alguma? Hoje em dia ela faz vedamento labial, estímulo de língua oral, né? Pra ela conseguir deglutir pelo menos o caminho dela, que a disfagia dela é primeiro, né? Então, ela faz todos esses estímulos, faz laser terapia também. Até nossa colega, que é a Marília, ela comentou que você fez um curso sobre disfagia. Você quer comentar um pouco com a gente como é que foi e por que surgiu esse interesse de fazer o curso de disfagia? Então, eu fiz o curso por você então, eu tinha muita dificuldade com a fono depois que eu fiz, com o tratamento dela. Então, e daí tem uma fono no Instagram que ela quer fazer pergunta, né? Aí ela resolveu fazer um curso pra nós. Aí eu fiz, pra mim saber como que funciona o microbio, pra mim saber estimular em casa também, né? Então, nós aprendemos o grau de disfagia dela, sólido, líquido que ela possa comer ali, coisa que ela não come no momento, né? Como posicionar para fazer a estimulação. Mas sobre isso. Como funciona a traqueotomia, quando começar a vedar a troca dela, né? Quando ela conseguir. No momento ela ainda não consegue ocluir a traca. Dona Ana, você participa de um grupo de apoio de mães, né? Com crianças com paralisia cerebral, né? É um grupo bem amplo. E conta um pouquinho pra gente dessa tua vontade de participar desse grupo. Pela troca de experiência, um auxilia o outro, uma dúvida da outra. E ajuda muito nós, porque é um mundo totalmente diferente do que você recebe do nosso da paralisia cerebral. Isso. Uma rede de apoio, porque sabe que você tá passando pelo mesmo caminho. Então dá um conforto, né? Essa mocinha aí, ela é famosa, né? Ela tem rede social e tudo, não tem? Tem. Tem Instagram, né? Nós postamos nosso dia a dia. A gente vai deixar depois embaixo o linkzinho pro pessoal que quiser seguir a Carolina, né? Nas redes sociais, pra ver a rotina dela, acompanhar ela. A gente vai deixar o link embaixo na descrição do vídeo, então, pra quem quiser estar acompanhando e seguindo a Carolina nas redes sociais. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta, mais algum questionamento pra estar fazendo? Eu quero fazer mais uma pergunta. A rotina, assim, de acompanhamento com todos esses profissionais, como é que funciona? Com qual frequência ela vai na fono? Tem acompanhamento com físio? Como que funciona essa rotina? Então, na segunda, tem psicopedagoga tem a terapia na parte da tarde. E na terça ela também vai na parte com fisioterapia e psicopedagoga folga, que é fazer. Aí na quarta ela faz que é outro tipo de fisioterapia. Aí na quinta ela vai na fono. E na sexta ela faz fisioterapia. Então não dia uma atividade. Algumas delas nós temos que ser fora da porque daí na nossa cidade não tem. A fisioterapia na sexta. Vocês são de qual cidade mesmo? Nós somos São José do Cerrito. Ah, bom. Legal. Nossa, só temos a agradecer por você compartilhar, né, esse momento seu e da sua filha conosco e com certeza está agregando na vida de muitas pessoas que vão ter o privilégio de assistir esse podcast.
Muito, muito, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite tão em cima da hora, né? E por tão prontamente, né, você pôde vir aqui e compartilhar um pouquinho da tua história. A gente vai pedir pro pessoal aí, né, para seguir as meninas, né, o perfil que a mamãe cuida, para ver a rotina e de alguma forma poder ajudar e contribuir também, né, para que a Carolina possa sempre estar conseguindo receber o apoio necessário. Porque a deficiência em si, ela é complicada para eles. Então, é tudo mais difícil da gente conseguir. E o que eu deixo de mensagem, assim, também para os pais, que procurem sempre, que não tenham vergonha de perguntar ao profissional o que está fazendo com o filho, qual é o tipo de estímulo, para você entender, para poder ajudar em casa também, né? Com certeza, porque esse é o principal estímulo, né? É o de casa, é o da família que está o maior tempo possível com a criança. Então, como você mesma falou, não adianta levar na fono, mas em casa o trabalho não continuar, né? E é um trabalho árduo, de formiguinha, então de pouquinho em pouquinho, todo mundo contribuindo, pai, mãe, os avós, irmãos, e daí mais os profissionais, a gente consegue obter um resultado bem mais satisfatório, né? Verdade. Mas é isso então. Muito obrigada. As meninas agradecem também o teu relato aqui. A gente ficou muita gratidão mesmo. Desejamos muita luz para vocês, né? Que a gente sabe que essa vida é uma luta árdua, mas eu tenho certeza que para ti é muito recompensador, né? Por conseguir estar com a Carolina aí pertinho de ti. E é isso. Mais alguma coisa, meninas? Não, só agradecer mesmo. Gratidão, Ana. Muito obrigada mesmo. Obrigada, tá? Boa sorte na carreira de vocês. Obrigada. Mais então. Tchau. Linda. É isso. Que relato, né, meninas? Nossa. Fiquei arrepiada. Ficamos, né? Eu até fiquei sem palavras, assim. Porque uma coisa a gente, como estudante, pegar um livro, estudar sobre a patologia, saber o que é disfagia, saber que a disfagia comete indivíduos com paralisia cerebral, mas como que é a realidade de fato, né? Viver na pele, né? Viver na O que é isso, né? No dia a dia. Eu acho que é isso nossa visão como futuras profissionais, né? Ter essa visão além, né? Não olhar só o paciente ali na sua frente, saber que ele tem essa patologia, saber que ele tem essa dificuldade, né? Porque acho que a dona Ana, ela já adiantou algumas coisas que a gente vai estar falando ao longo do nosso podcast, nos tópicos, sobre questões, o que acomete o indivíduo com paralisia cerebral, que falou da questão da dificuldade para engolir, né? Da dificuldade, não consegue se alimentar, né? Ela broncoaspirou também. Então, assim, não ir diretamente no que o paciente tá, mas, como a Marina falou, olhar o paciente como um todo, E ter muita né? empatia, né, gente, com a família, porque também não é só um paciente, né? Por trás do paciente tem uma família toda que luta dia a dia para conseguir o melhor pro seu filho, Às né? vezes o profissional só quer seguir o protocolo, né? E não enxerga como um todo o contexto. A Isso família mesmo. saber enxergar além disso. Saber o que eu posso fazer para acrescentar não somente no meu paciente, mas na família dele, né? Que consigam agregar ainda mais. E quando ela é uma mãe interessada, ela foi em busca de estudos para melhorar a qualidade de vida da filha dela em Não, casa. maravilhoso, né? Mas para nós continuarmos, então, a gente vai abranger também aqui um pouquinho para vocês, né? Sobre o que é a paralisia cerebral infantil, né? Do que se trata. Então, eu passo a palavra aqui para minha colega Paola. Bom, então, a paralisia cerebral, ela é também popularmente conhecida como PC. Ela é representada por um grupo de desordens de características por alteração do movimento e da postura e do tônus. As desordens, elas são decorrentes de lesões que não são evolutivas do sistema nervoso central, o que impede o desenvolvimento pleno do sistema.
ainda no útero, durante o parto ou ainda assim nos primeiros anos de vida. Depende de cada paciente, né? E é importante a gente enfatizar que existem vários tipos de paralisia cerebral, né? Que não é só a paralisia cerebral e pronto. Não, há vários tipos, né? É importante a gente saber que existe um pouquinho sobre cada um deles e que a Juliana pode falar Isso pra mesmo. gente. Isso mesmo, Marília. São 4 tipos, na verdade. Eu até estava vendo ali um pouco a Carolina e já pensando em qual deles que ela se encaixava. Infelizmente, a gente cai nessa do analisar, avaliar o paciente. E esses 4 tipos são a atetoide, a atáxica, a espástica e a mista. Então, a atetoide, ela varia de acordo com a região e com os cuidados que as pessoas têm com os recém-nascidos, né? Então, ela tá ligada à anóxia, que é justamente também o que falou a mãe da Carolina, né? A criança ficou sem respirar ali nos primeiros minutos de vida, danifica uma parte do cérebro e acomete todos os movimentos e resulta nisso, né? O que acontece também? Se vê que a criança é uma criança mais amarelada ou com o que a gente chamaria de icterícia, né? Porque ela afeta os núcleos de base do indivíduo. E geralmente na questão da lactância, tu consegue perceber que é aquele bebezinho que é mais hipotônico. Ele não consegue ficar mais paradinho, mais retinho, não deixa a cabeça mais fixa, ele é todo mais molinho. Então, por ali tu já pode ver que, né, pode ser um indício, né? Não em todos os casos, mas pode ser um indício da PC atetoide. Então é isso, acho que das outras duas, não sei se queres comentar um pouquinho, Nath. Sim, eu vou falar sobre a paralisia cerebral espástica, que ela ocorre em mais de 70% das crianças e ela se caracteriza pelo aumento do tônus muscular e pela dificuldade do movimento. Então, ela tem como sintoma presente lesões no sistema piramidal. O que seria isso? Seria uma parte do sistema nervoso que controla o movimento do nosso corpo. Então, crianças que apresentam esse diagnóstico, elas apresentam músculos rígidos e fracos. E essa rigidez, ela pode afetar várias partes do nosso corpo. Então, pode acontecer a quadriplegia, que afeta os músculos dos braços e das pernas, a diplegia, que afeta mais as pernas do que os braços, a hemiplegia, que afeta o braço e a perna de um dos lados do corpo, e em casos raros acontece a paraplegia, que afeta a parte inferior do corpo e as pernas. Essa parte inferior seria uma parte do tronco e os órgãos pélvicos. Então, pode acontecer também a tetraplegia, que afeta os movimentos dos braços, das pernas e de todo o tronco. Então, essas crianças são as mais afetadas. Elas têm uma deficiência intelectual em conjunto com convulsões e têm uma dificuldade para engolir, devido a esses músculos estarem rígidos e fracos. A outra paralisia que eu vou falar é a atáxica, que ela é um caso raro, porque ela acomete a maior parte cerebelar, que seria essencial para as funções de equilíbrio, coordenação e aprendizagem motora. Então, pacientes com esse tipo de paralisia, eles têm sinais de incoordenação de mãos e pés, tremores, dificuldade para andar em linha reta, e também pode acontecer atraso e alterações na fala, que em muitos casos com dificuldade de compreender essas falas. Eu vou passar a palavra para a Ju, que ela vai falar o último tipo de paralisia. Isso, então a última é a mista, e, né, como fala a palavra, ela junta um pouquinho da sintomatologia de todas as outras 3. E só que ela é rara, ela atinge 10% só de todos os casos diagnosticados de paralisia. Mas seria isso. Na verdade, né, é importante a gente enfatizar aqui que há vários tipos de paralisia cerebral, né? Só que a gente buscou trazer, assim, as principais, né? Pra gente poder debater um pouquinho mais, porque também senão a gente ia se estender demais, esse podcast ia ficar enorme, né? Então a gente buscou trazer ali as principais. E eu acho importante também a gente falar sobre a questão do fechamento do diagnóstico, né?
como mais um tópico para a gente levantar aqui em questão, meninas, é como que é fechado, então, o diagnóstico, né, desses pacientes. Se a Natália puder falar um pouquinho melhor pra gente. Então, como já foi falado anteriormente, a paralisia cerebral é uma condição reconhecida, né, como alteração no desenvolvimento neurológico e que se manifesta na primeira infância, antes dos 18 meses de idade da criança. Então, esse diagnóstico ele é definido em base clínica, que é caracterizado pela alteração de movimento e postura dessa criança. Apesar da importância do diagnóstico precoce e da intervenção, muitas vezes esse diagnóstico é consolidado por volta dos 24 meses. Porque, na maioria das vezes, principalmente nos casos leves, esses sinais eles aparecem, mas eles não se mantêm. Então, quando o médico ele desconfia ou ele tem dúvidas sobre o diagnóstico, ele pode pedir exames que detectam anomalias que podem estar causando esses sintomas. Não necessariamente vai aparecer no estado de paralisia cerebral, mas vai aparecer anomalias que detectam, né, que vai buscando outros exames para mais informações. Então, os exames que ele pode pedir é ressonância do cérebro, exames de sangue e às vezes também pode pedir exames de função muscular. Que é onde vai aparecer as ataxias e os espasmos, né? Daí um exame de função nervosa e muscular, que daí aparece esses. Muito interessante, né, meninas? E também, a partir de todos esses tipos de paralisia, eles têm uma causa, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre quais as causas que podem levar uma criança a ter paralisia infantil? Então, a maior causa da paralisia cerebral é a anorexia perinatal, que ela se deve muitas vezes a um trabalho de parto anormal ou prolongado. A segunda maior causa é a prematuridade. E com menor frequência ainda a gente tem as infecções pré-natais, né, que acontecem durante a gestação, como a mãe com rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus e as infecções após o nascimento, como as meningites. Vale lembrar também que os pacientes com PC sofrem com a diminuição da oxigenação cerebral, que é justamente a nossa. Isso, né? E geralmente a suspeita ela é feita no primeiro ano de vida, né? Quando o pediatra ele nota algum atraso nos marcos de desenvolvimento da criança, como por exemplo no rolar, no sentar, no andar, né? Ou também percebe alguma diferença entre os movimentos de um membro ou de um lado do corpo, né? E a literatura ela aborda algumas características. A Marina, gostaria de falar um pouco mais? A PC infantil, então, ela é representada por um grupo de desordens, né, que são caracterizadas por alterações no movimento, de postura, de tônus, e as pessoas com essa dificuldade nas ações motoras, elas vão ter uma grande dificuldade na questão de comer e de engolir, né, trazendo dificuldade na hidratação, na nutrição dessa criança, fazendo, então, que aconteça um comprometimento nesse estado nutricional mesmo, uma coisa bem séria. O que me chama a atenção na fala da Marina são realmente essas dificuldades, né, apresentadas no indivíduo na questão das ações motoras, né, que é na questão de comer, de engolir, que até mesmo a nossa convidada falou que né, a Carolina nunca conseguiu comer por via oral, né, sempre por sonda. Então, assim, é uma coisa que chama a atenção, que ela broncoaspirou, né, que pode acontecer em pacientes broncoaspirar mesmo, né, em parte até a saliva, né, que é o que ela... Isso. E aí, portanto, né, acho que a gente pode levantar um tópico sobre a questão da disfagia pediátrica nas crianças com paralisia cerebral, né, se a Juliana puder... Claro. Bom, então, como a paralisia afeta exatamente a questão dos membros, né, da motricidade da pessoa, obviamente vai atingir a deglutição, né? Então, e a disfagia, como a gente sabe, ela é uma alteração da deglutição, né? Não é uma doença, é um sintoma. E o que acontece? Aqueles músculos estão todos molinhos ali dentro, né, do bebezinho. E acontece que a comida, quando ele vai deglutir, às vezes até na via oral ele consegue, né, deixar a comida na boca, mas no deglutir, aqui o esfíncter dele não vai funcionar, né, ele vai estar hipotônico e acaba indo para as vias pulmonares, então é onde tem a broncoaspiração. Então esse seria o sintoma de disfagia. Na verdade, a disfagia ela é mais global, né, no quesito, acontece
geralmente da mesma forma para todas as pessoas, né? E claro que no PC, controle zero, né? Tu levantou uma questão bem interessante, porque isso pode passar despercebido e muitos podem confundir. A disfagia é uma patologia ou ela é uma causa, né? Um sintoma. Uma consequência, um sintoma, né? Então é importante a gente deixar claro aqui, né? Que a disfagia não é uma patologia. A disfagia é um sintoma, né? Então, bem importante isso a gente enfatizar. E a gente vê a importância do nosso... Vamos puxar aqui um ganchinho aqui para nossa profissão, né? Que a gente está estudando, que a gente sabe que a faculdade de fonoaudiologia é árdua, né? E as meninas estão quase aí, né? Quase metade. Já serão fonoaudiólogas. Por isso que é importantíssimo esse debate. É que nem a gente falou, tem muito pouco. E agora que a gente está experimentando, como disse a Marília, o hospitalar. Né? Então é bem importante. Então, né, aproveitando, puxando esse ganchinho aqui para fonoaudiologia, a gente não vai desmerecer as outras áreas da saúde, porque a gente sabe, a gente viu ali a nossa convidada falando, precisa de uma equipe multi, né? É essencial, né? De vários profissionais estarem juntos para trabalhar. Então não é só fono, né? Precisa de um nutri, precisa de um físio, precisa de vários outros profissionais. Desculpa que eu não vou citar todos aqui, né? Mas é uma equipe grande por trás desse trabalho, né? Com certeza. E o fonoaudiólogo, ele é um dos profissionais que vai estar à frente desse trabalho com esse indivíduo, né? Buscando ali um tratamento, buscando dar a esse paciente uma melhor condição de vida, né? E, portanto, a nossa próxima temática discutida é o tratamento das crianças com a paralisia cerebral. Só fazer um comentário que é importante perceber a questão dos sinais, né, que podem aparecer, que é tosse e engasgo. Então, é legal as mães e os cuidadores se atentarem a isso, né? E também... Pode falar. E sobre a tosse, né, ver o quão forte tá, né, porque a tosse ele é um reflexo de defesa, né, ele age como proteção, né, então se tá às vezes com uma tosse fraquinha, que você acha que não vai conseguir defender esse caso, né, passar um alimento e poderá ocorrer uma broncoaspiração, tudo isso é muito importante, né? Todo mundo ficar atento, né? Em relação. E quando tem a suspeita, a partir desses sinais, o que a gente tem que fazer? Levar para o otorrino, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem disso também. Para o otorrino, porque só ele pode fazer a videofluoroscopia e todos os exames que envolvem a disfagia, né? A fono até acompanha, né? Faz as consistências, mas é o otorrino. Então, desconfiou de disfagia, leva para o otorrino, pede para passar pelo otorrino. Então, voltando agora para o tratamento, né, da paralisia cerebral, ressaltando o que a Marília já disse, o tratamento ele envolve diversas especialidades, né, uma equipe multidisciplinar, que abrange pediatra, neuropediatra, o ortopedista, fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, né, fonoaudiólogo, entre outros profissionais que também podem estar envolvidos. De forma geral, o objetivo do tratamento das crianças com PC é fazer com que elas desenvolvam o seu máximo potencial e, quando possível, que elas adquiram uma independência, né, dentro do viável, dentro do possível ali dentro. Perfeito. Eu acho bem legal essa questão que as meninas levantaram, né, sobre a questão da tosse, sobre eu tenho meu filho em casa, eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho, sei lá. Eu tenho alguém na minha família ou próximo de mim que tá apresentando sinais que vai se alimentar, começa a ter dificuldade, tá acontecendo muito engasgo, a tosse não tá sendo eficiente, o que eu devo fazer? Né? Eu acho que é bacana a gente ressaltar isso. Exatamente, né? E na tentativa de evitar, né, comprometimentos clínicos e até mesmo nutricionais, né? As crianças com APC, elas apresentam alterações na deglutição, como já falamos aqui desde o início, que é conhecida como a disfagia, e elas precisam ser encaminhadas para terapia fonoaudiológica com o objetivo de promover, né, uma maior funcionalidade na alimentação dessa criança e de verificar se a via de alimentação utilizada por ela encontra-se segura e se está eficiente, né, para cada criança. Sim, o fono na avaliação dele, ele tem que estar atento
a questão dos músculos, das funções orofaciais e também não deixar de orientar sobre a postura e o posicionamento dessa criança na alimentação, né? Vai usar técnicas miofuncionais para conseguir normalizar, não vai conseguir normalizar, mas vai estar ajudando no tônus muscular do aparelho deglutitório, deglutição, sucção, mastigação, né? Abordando as principais funções vitais, como a sucção e a deglutição, adequar a abertura e o fechamento da boca dessa criança, mobilidade de língua, a coordenação da respiração, dos reflexos, né, da tosse, do engasgo e até a deglutição propriamente dita. E algumas técnicas usadas pelo fono, então, é a massagem extra e intraoral, também a bandagem, que é uma técnica complementar, né, eletroestimulação, laser terapia, articulação passiva, que é outro tipo de exercício. Então, é muito importante essa parte da atuação do fono, né? Exatamente, né? A gente consegue ter uma pequena base do quão importante é essas crianças terem acompanhamento fonoaudiológico, né, meninas? Faz muito importante, né? Dando seguimento, então, ao nosso podcast, a gente vai apresentar, então, mais uma convidada, né? Que, mesmo em cima da hora, aceitou o nosso convite, né? Infelizmente, ela não vai conseguir entrar ao vivo aqui na nossa transmissão, aqui no nosso telão, mas ela gravou um vídeo, né, falando um pouquinho sobre como é que é a vivência dela na clínica, como é que é o atendimento dela, enfim, voltado para a questão da disfagia, voltado para as crianças com paralisia cerebral, né. Ela vai se apresentar no vídeo, mas já dando spoiler, ela se chama Eduarda, ela se formou na mesma universidade que nós, né? É a Universidade do Vale do Itajaí, na Univale, né, Santa Catarina. E ela se formou, se eu não me engano, no ano de 2022, 2021. Não sei, acho que ela vai falar aí na apresentação dela, tá? Então, vamos escutar um pouquinho, Eduarda. Boa noite para todo mundo. Eu sou a fonoaudióloga Eduarda Abreu. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre crianças com paralisia cerebral. Eu me formei em 2021 na Univale, finalzinho do ano, e atualmente eu trabalho numa clínica pediátrica em Camboriú, onde o maior público são crianças neurológicas, incluindo as crianças com paralisia cerebral. Eu atuo nas áreas de disfagia, de motricidade orofacial e de comunicação. Vou contar um pouquinho para vocês os cursos que eu tenho, os recursos que eu uso e também um pouquinho da minha experiência com essas crianças. Quando eu estava na faculdade, eu fiz alguns cursos de linguagem, de voz. Então, depois que eu me formei, eu fui mais específico para a área de disfagia. Então, procurei cursos que me ajudassem nas terapias com os pacientes. Eu fiz ano passado curso de bandagem pediátrica, curso de eletroestimulação aplicada à disfagia. Fiz também o conceito Bobat, que eu fiz em Porto Alegre, que é um conceito incrível, como bastante vou falar um pouquinho para vocês como que é. Também fiz um curso para ser aplicadora ABA, que também ajuda em algumas questões com algumas crianças que têm paralisia cerebral. Fiz curso específico na área de pediatria, na disfagia, e vários outros cursos que me auxiliaram na minha prática. Sobre os recursos que eu utilizo. Eu gosto bastante do conceito Bobat, que é através de manuseios. Você fica manuseando a criança e consegue chegar na questão oral trabalhando o global dela. O conceito Bobat é para criança sair do padrão inadequado e chegar o mais próximo possível do padrão normal. Isso é através de manuseio para a criança ter mais funcionalidade. E esse conceito também ajuda a criança a deglutir melhor e também ajuda na questão da fala e respiração. Então, é um conceito bem legal que eu utilizo com bastante nos pacientes e tem bons resultados. Além disso, também uso a eletroestimulação, também na parte da disfagia, para ajudar na ativação da musculatura, também para relaxar alguma parte ali da musculatura que está um pouco mais tensa, também para ajudar a engolir melhor a comida, o alimento. É um bom recurso também. Eu não falei isso antes, mas vou falar agora. Como é importante procurar um fonoaudiólogo para poder avaliar essas questões de disfagia. Percebe que a criança está se afogando, a criança não está comendo bem,
tá com dificuldade, tá escapando muito a comida aqui pelo lado da boca, tá se sentindo irritada, chora muito quando vai comer. Sempre importante buscar um profissional para poder investigar essas questões. Também, né, o profissional faz uma boa anamnese, uma boa avaliação e, a partir dali, traçar objetivos para alcançar com esse paciente e com a família. É muito importante a gente também sempre dar ouvidos aos pais. Às vezes os pais dão um alimento para a criança, mas não é muito indicado, mas eles nem sabem que não é indicado. Então a gente também tem que dar esse suporte na hora das orientações, que é muito importante para os pais fazerem em casa também, para dar mais seguranças para eles. Você deve estar se perguntando, ok, mas e agora? O que eu posso fazer para ajudar uma criança com disfagia? Então, primeiro tem que perceber se a criança com paralisia ela usa sonda ou não. Se ela usa sonda, tem que ter alguns cuidados, diferente de quem come só pela boca. Geralmente quem tem sonda ou come parcial pela boca, que é come pela boca também pela sonda, ou às vezes ela não come nada pela boca. Então tem que tomar um pouco de cuidado, questão de volume, quantidade. Nesses casos a gente faz mais estímulos em pequena quantidade para poder lá na frente conseguir introduzir um pouquinho de volume. A gente pode dar chocolate, pirulito, fazer bastante estimulação com alimento para a gente conseguir ter ganhos lá na frente e ajudar essa musculatura. Uma coisa que eu utilizo sempre com meus pacientes são bandagem. Por isso que eu fiz um curso específico de bandagem na pediatria, porque tem diferença na aplicação de adulto e para criança. Criança geralmente é 0 tensão e para adulto a gente já bota 25, 50% de tensão. Então eu fiz específico para poder ajudar a criança a melhorar o vedamento labial, que é deixar a boquinha mais fechada, ajudar no posicionamento da língua, abaixar essa laringe se estiver muito alta, com muita tensão. Também ajudar bastante na questão da salivação. Crianças com paralisia cerebral, elas tendem a salivar bastante, então a gente coloca a bandagem e ajuda, né, ocluindo mais essa boquinha e ajuda a criança a engolir melhor. Muito legal quando a gente está fazendo treino de saliva e a gente usa essa bandagem ou um treino com alimento, com algum líquido, tem bons resultados também. Esses são alguns recursos que eu utilizo bastante e também utilizo muito a questão do próprio alimento. Eu acredito que quando a criança usa o alimento para fazer treino, mastigação, deglutição, tem mais eficiência, porque, querendo ou não, o alimento tem um gosto, tem textura, tem cheiro, a criança vai poder ver o alimento, tocar o alimento, e são requisitos importantes para a criança poder comer. Então, eu gosto bastante de usar alimentos, fazer uma terapia direta, que é com o alimento, mas às vezes também faço terapia indireta, que não tem uso do alimento, daí eu utilizo outros recursos que eu sempre pego para adaptar para algum paciente, porque a gente sempre tem que lembrar que cada paciente é um paciente. Então, não é porque deu para o paciente A certo que vai dar para o paciente B ou para o paciente C. Então, a gente sempre tem que analisar bem o caso, fazer de acordo com aquele paciente as estratégias. Essa menina que eu comentei agora, de farelo, de bolacha, ela tem sonda. Então, imagina que você tem sonda e eu estou conseguindo introduzir o farelo de bolacha. É uma grande vitória. Também tem pacientes que têm disfagia e não tem sonda. Eu tenho um paciente que ele não tem sonda, ele tem um gasto energético muito alto, porque a paralisia cerebral dele deixa o tônus dele muito alto. Então ele tem uma disfagia e ele se afogava muito quando ele comia alguma coisa mais sólida. Hoje em dia ele já não se afoga mais, ele está conseguindo fazer o ciclo mastigatório, mastigar o alimento, morder com eficiência. Também agora ele aprendeu a sugar, coisa que ele não estava conseguindo fazer antes. Então, porque a musculatura dele está melhor preparada, ganhou mais força e ele consegue sugar. Então isso também é muito gratificante a gente ver na nossa rotina, as evoluções dos nossos pacientes. Quando eu comecei com alguns pacientes meus que usam sonda, no começo eles não conseguiam engolir nem a própria saliva, não davam conta. Eu fui fazendo treino para eles engolirem a saliva sem o alimento. Eles iam, ok, estavam indo bem. Mas quando eu comecei a inserir o pirulito, chocolate, coisas com sabor, deu uma virada assim de chave e começou
começou a ser mais eficiente eles conseguirem engolir essa saliva. Então, quando a gente usa algum sabor, a criança se sente motivada também. E é muito legal perceber isso, porque no começo alguns pais, até às vezes a gente fica meio assim para não conhecer muita criança, e já dá alguma coisa para ela do sabor. A gente tem que ir aos pouquinhos, ficar sentindo como que é para a criança e ver como que a criança está respondendo a esses estímulos. Está respondendo bem? Perfeito. Se não, para e repensa. Tem uma paciente minha que, quando eu peguei ela não conseguia deglutir sozinha a saliva. Fui treinando, usando sabores, estimulando, fazendo bastante estimulação dentro da boca, fora da boca. E hoje em dia eu consigo dar farelo de bolacha para ela. Então ela consegue fazer o movimento da mastigação, ela ativa a musculatura, e é muito legal isso, é muito gratificante ver que o meu trabalho todo com ela resultou agora ela conseguir mastigar, mesmo que seja farelo de bolacha. Eu sempre priorizo a textura, a consistência do meu paciente, vejo o que fica melhor para ele, o que tem mais segurança e faço a oferta. Caso eu veja que o meu paciente ele começa a tossir muito ou não gosta, eu paro, faço outra estimulação e depois volto com outro alimento para poder ajudar na deglutição e na mastigação. Eu trabalho na parte de estagiário faz um ano e pouquinho, claro que vão ter dúvidas, questionamentos, mas a gente sempre corre atrás para saber, para ler artigos e a gente vai testando algumas coisas na prática também. Então, é bem legal trabalhar com estagiário, eu gosto bastante. Pensando principalmente nas crianças que têm algumas restrições alimentares, ali que não pode comer algumas coisas. E eu sempre tento fazer o melhor para elas. Tento trazer sempre alguma coisinha para elas poderem provar, eu peço para os pais trazerem de alimento, para ter mais eficiência nesse treino de evolução, de mastigação, sempre bons resultados. Então, é um pouquinho disso que eu vou contar para vocês. Eu tenho várias histórias também sobre disfagia, mas essas são umas assim que eu adoro contar. Queria agradecer novamente pelo convite, sempre bom ser lembrada e poder compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram saber de mais alguma coisa, podem me seguir no Instagram, que é @brofono. Lá tenho vários posts, os meus pequenos, com os recursos que eu uso, com os métodos, com os materiais para terapia. Sempre estou postando algumas coisas lá nos stories sobre isso. Então, eu só queria agradecer. Muito obrigada. Beijos. Tem algumas coisas que a gente precisa deixar bem claro sobre a disfagia, porque tem pessoas que não sabem, que é que a primeira disfagia não é uma doença, ele é um sintoma. Então, se é um sintoma, precisa ser investigado para saber o que está acontecendo. E segundo, que sempre me perguntam se criança com sonda pode comer. Eu sempre respondo depende. Depende de como foi a avaliação, de como está essa musculatura orofacial, como está essa questão da língua, se a criança já aceita alguma coisa ou não via oral, que pela boca. Mas a maioria dos casos, nos meus, pelo menos meus pacientes, todos, eles comem ou ingerem alguma coisa via oral, pela boca. Então, isso é muito relativo de criança para criança e de como que vai ser trabalhado isso. Muito legal, né, Eduarda? Maravilhosa. É até muito legal ela compartilhar tudo isso com a gente, né? Porque ela se formou não faz muito tempo, né? 2021, é recente, mas já tem uma experiência tão ampla, né? E que agregou tanto para o nosso podcast, né? Que ajudou tanto. Então, só temos a agradecer, Eduardo. Muito obrigada mesmo pela tua contribuição. E, meninas, acho que a gente está chegando ao fim, né? Vocês querem deixar os seus últimos comentários aí? Eu só queria agradecer a Eduarda, né? Porque mesmo ela não podendo entrar aqui com a gente agora, mas ela se dispôs a gravar os vídeos e mandar ali pra gente, né? Respondendo alguns questionamentos que a gente fez remotamente pra ela. Agradecer, né? É muito bom ter essa troca
né? Entre a gente estudante, ela já formada, logo vai ser a gente, né? Agradecer. E depois a gente coloca na descrição do vídeo também uma arroba dela, do Instagram. Sim, pra quem com quiser seguir, poder saber um pouquinho mais, né? Só enfatizar, meninas, então, essa questão da data comemorativa, né? Do dia 20 de março, que é o dia da disfagia. Tem o intuito de alertar, né, toda a população, os profissionais de saúde, né, sobre a importância do devido diagnóstico, né, para se obter um tratamento correto, né. Foi muito bom, acho que foi muito proveitoso, espero, né, que o pessoal que esteja ouvindo esse podcast tenha gostado, né, e de alguma forma, de algum modo, tenha contribuído, seja para um pai, seja para um estudante, né, ou para um profissional já formado, mas que de certa forma possa ter contribuído de alguma forma o que a gente debateu, o que a gente conversou aqui, o que a gente trouxe de fora também, né? É isso, né, meninas? Eu queria agradecer também a parceria de vocês, né, aqui nesse momento, né? E também ao Vini, que tá atrás das câmeras, que nos ajudou muito, né? Para que esse podcast pudesse sair o melhor possível, né? Nós nos doamos e a gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Então, esperamos muito mesmo de coração que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado esse conteúdo, né? E quem quiser se aprofundar mais no caso, fica muito aí, às vezes se ficou alguma coisa vaga, né? Se algum dos nossos colegas, futuros fonoaudiólogos que estejam nos vendo, a importância de se aprofundar também no assunto, porque futuramente pode ser um de nós, né, no lugar da Duda fazendo esse trabalho tão bonito que é o trabalho da fonoaudiologia, né? Mas então... Eu quero agradecer também vocês pela troca, foi muito válido, me agregaram muito conhecimento, com certeza. Agradecer vocês pelo convite. E é bom, espero que todos tenham gostado. Eu também só tenho a agradecer. Muito obrigada pela essa troca maravilhosa aqui. Obrigada, meninas. Obrigada por compartilhar a noite aí com a gente. Eu acho que pelo primeiro podcast, né? Deu tudo certo. Né? E é isso, então. Agradecer. Então agora, curte muito, compartilha, deixa seu comentário. Comenta se quer ver mais podcast. Dê o seu like. Dê seu like. E é isso, gente. Obrigada. Tchau.